Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! E aí, tudo bem? O tema do programa de hoje é a Revolução Francesa e os BRICS. Vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade Tá on! A Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes da história moderna, com impacto profundo na França e no mundo. O movimento revolucionário foi motivado por diversos fatores, incluindo desigualdades sociais, crises financeiras e influência do iluminismo, e resultou em uma transformação radical da sociedade francesa. A Revolução derrubou a monarquia absoluta e instaurou um governo republicano e lançou as bases para os valores modernos de liberdade, igualdade e fraternidade. Exatamente. E para entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa, acompanhemos juntos a um vídeo do canal do YouTube História Arte. Bora lá? A Revolução Francesa fez parte de um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder e a sociedade na Europa. Ela foi tão importante que os historiadores a marcam como início da Idade Contemporânea. Como resultados dela, foram criados o Direito do Povo das Liberdades Individuais, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além da maior representação dos cidadãos na política. Mas para entendermos melhor o porquê, temos que voltar lá na França do século XVIII. Nessa época, o modelo que eles viviam era uma monarquia absolutista, onde o rei tinha o poder absoluto, absoluto mesmo. Dentro desse sistema de sociedade estamental, existiam 3 estados. O primeiro estado era representado pelos altos membros do clero, ou seja, os bispos e outros clérigos da Igreja Católica. No segundo estado, tínhamos os representantes da nobreza, também conhecidos como aristocracia francesa, que era a galera que tinha função militar ou jurídica. Já no terceiro estado estava o povão, a burguesia, o baixo clero, comerciantes e camponeses, que no total eram 97% da população. A desigualdade social era muito forte. A nobreza e o clero festejavam todos os dias e viviam no luxo, já que eles recebiam muitos tributos pelas terras que haviam. Enquanto isso, o povo vivia na miséria, produzindo o que seria usado pelo primeiro e segundo estado. É muito importante ressaltar que seu estado era determinado pelo seu nascimento, então não importava o quanto você trabalhasse, seria impossível crescer economicamente ou socialmente. Não havia mobilidade social. Ou seja, com outras palavras, um camponês nunca viraria nobre e um nobre nunca viraria camponês. Para piorar a situação, a França estava indo mal. No último século, se enfiou em várias guerras, sendo as mais importantes a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França deu apoio às 13 colônias. Essa última foi uma vingança do rei da França por ter perdido colônias para a Inglaterra na guerra anterior. Seu envolvimento nesses combates e os gastos super desnecessários do governo francês enfraqueceram bastante a economia. Além disso, tinha um vizinho batendo na porta. A Inglaterra se dando bem com a Revolução Industrial. A Inglaterra já tinha acabado com o absolutismo monárquico faz tempo, durante a Revolução Gloriosa, quando a burguesia passou a ter maior poder político pelo parlamento, e assim tiveram mais espaço para defender seus interesses e desenvolver o modelo capitalista. A França, por outro lado, estava bem atrasada nesse processo, quase vivendo em um sistema feudal e com poucos investimentos nas indústrias, já que a nobreza e o clero resistiam muito às medidas que podiam resultar na perda de seus privilégios medievais. Ou seja, eles estavam em uma crise muito pesada, cheia de dívidas, e quem era que mais sofria? Isso mesmo, o povão do terceiro estado. Os camponeses, pequenos e grandes comerciantes, tiveram que pagar pela crise econômica através de impostos cada vez mais absurdos, tendo que dar boa parte da renda que eles tinham para sobreviver. Para piorar, os verões e invernos dos anos anteriores foram muito pesados, fazendo com que a colheita de 1788 fosse horrível, gerando uma inflação braba e uma onda de fome duríssima. Foi nesse tempo que a burguesia começou a apoiar bastante uma corrente filosófica chamada Iluminismo. O pensamento filosófico iluminista teve início no final do século XVII, incentivando o uso da razão, a luz, o conhecimento contra o regime absolutista, que eles definiam como as trevas, onde o rei e a igreja concentravam o poder e mantinham os privilégios.
A burguesia se apropriou dessas ideias pois lhe beneficiavam e atendiam aos seus interesses. Os filósofos franceses tinham a Inglaterra pós-Revolução Gloriosa como exemplo, se inspirando muito no pensador John Locke. O principal lema do iluminismo era liberdade, igualdade e fraternidade, e seus maiores representantes na França eram Voltaire e Rousseau. Além disso, os burgueses defendiam o liberalismo econômico na França, as liberdades individuais e a separação entre igreja e Estado. Por esse motivo, a Revolução Francesa é chamada de uma revolução burguesa. Inspirados a reivindicar por melhores condições de vida e representação política, o povo, que já estava passando fome, começou a tomar as ruas e exigir ações do rei. O rei Luís XVI tinha que solucionar o problema. Seus conselheiros indicaram que ele aumentasse os impostos. Entretanto, todos tinham que pagar. O rei percebeu que ele, embora absoluto, não podia decretar o aumento dos impostos sem provocar uma crise maior ainda. Assim, convocou os Estados Gerais para que chegassem a um consenso. Estados Gerais eram um tipo de assembleia para lidar com crises durante a época medieval, e fazia mais de 175 anos que eles não eram convocados na França. Acontece que esse sistema era extremamente injusto. Cada estado tinha direito a um voto para decidir o rumo da França, mas, obviamente, o clero e a nobreza se uniam para derrotar os interesses do terceiro estado. Bem revoltados com esse absurdo, a burguesia, que representava o terceiro estado, propõe um novo modelo onde os votos seriam individuais, ou seja, o que vale seria o interesse da maioria, mas o rei foi direto e falou na cara que não ia rolar. Assim, o povo se uniu para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de pressionar a aristocracia francesa por justiça social e melhor distribuição do dinheiro entre os estados. Nada poderia pará-los. Aparentemente o rei poderia pará-los. Ele fechou o salão de reuniões da Assembleia Nacional, dizendo que precisavam passar por uma reforma urgente. Mas a burguesia não se deixou abalar e decidiu continuar os debates em uma quadra de tênis de salão ao lado de Versalhes, onde eles prometeram não se separarem até que a França tivesse uma constituição. Acumulado com a insatisfação da população vivendo em condições miseráveis, o atraso econômico pela estrutura medieval, os gastos para manter o estilo de vida da aristocracia francesa e as despesas na Guerra dos 7 Anos e na Guerra de Independência Americana, o estopim para a Revolução foi a demissão do ministro das Finanças Jacques Necker, que defendia reformas a favor do povo. Assim, não havia ninguém que poderia parar a Revolução. No dia 14 de julho de 1789, as camadas populares de Paris, incluindo os sans-culottes, enfurecidos, decidem pegar em armas e lutar por seus ideais, tomando a Bastilha, uma antiga prisão que abrigava os presos políticos que iam contra o absolutismo. Na verdade, a primeira intenção deles era conseguir a pólvora que estava guardada lá dentro para liderar a Revolução. Nessa época já havia poucos prisioneiros lá, mas enfim. Acabou que esse acontecimento ficou tão marcante que espalhou o processo revolucionário por toda a França, até as zonas rurais. Os camponeses temiam muito a reação dos aristocratas aos acontecimentos de Paris, com medo que eles deixassem a população sem alimento. Então, a conclusão deles foi: vamos partir para o ataque primeiro. Os camponeses ficaram muito loucos e começaram a invadir as propriedades dos aristocratas, saqueando e assassinando os proprietários, além de exigir o fim de alguns dos impostos e mais comida. Essa investida ficou conhecida como Grande Medo e foi parte da radicalização do povo. Assim, uma série de mudanças se seguiu pela França. A Assembleia Nacional instituiu vários decretos que cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre as terras. Além disso, anunciaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, que dizia que todos os homens, sim, somente os homens, eram iguais e livres perante a lei. Esse documento serviu de base para muitas constituições ao redor do mundo, inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. No entanto, vendo a França inteira em caos, a burguesia tomou posições conservadoras para frear o povo. Quanto isso, a nobreza e o clero começaram a fugir em massa para outros estados absolutistas. Até o rei tentou escapar, mas foi reconhecido antes que chegasse à Bélgica. Grupos começaram a planejar uma contra-revolução para reverter as mudanças, inclusive o clero,
que não gostou nada de quando tiveram seus privilégios atacados pela Constituição Civil do Clero, em 1790. Em 1791, foi criada uma nova Constituição Francesa, que transformou o Estado em uma monarquia constitucional, que durou só por um ano, e ainda declarou a igualdade de todos perante a lei, o voto masculino censitário e a confiscação das terras do clero. Uma vez que a influência e o poder da burguesia crescia na França, eles tiveram necessidade de controlar o resto da sociedade. Dentro do processo revolucionário existiam dois grupos políticos, os girondinos, que eram geralmente parte da alta burguesia e defendiam que as mudanças deveriam ser contidas, sem mudar a estrutura econômica. Já no outro lado existiam os jacobinos, que queriam implantar o caos mesmo. Eram formados de pequenos burgueses e até alguns camponeses, e achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais, com a execução do rei. Se sentindo ameaçado pela onda revolucionária, o rei Luís XVI articulou um levante contra a revolução com o apoio da Áustria e outros estados absolutistas. E assim, os revolucionários franceses, que juntos formaram um exército voluntário chamado Guarda Nacional, declararam guerra, em abril de 1792. Essa declaração abriu caminho para que os jacobinos tomassem o poder e instaurassem um período que ficou conhecido como Terror. Com o tempo, a Assembleia Nacional começou a se chamar Assembleia Legislativa, que depois se tornou Convenção Nacional, e seus membros eram declarados por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente da riqueza, poderiam votar. Dessa forma, a monarquia francesa foi derrubada e instauraram a república. O rei Luís XVI deixou de ser o líder da França, e quando a galera descobriu sua traição, ele foi sentenciado à morte na guilhotina. Mas afinal, por que a palavra usada para descrever esse período foi terror? O líder jacobino Maximilien Robespierre era um surtado que utilizou do medo para estabilizar a instituição política do país e controlar as massas populares, pela perseguição dos opositores e a defesa de seus ideais no Comitê da Salvação Pública. Eles defendiam, acima de tudo, a igualdade de execução. Agora todos os criminosos, independente das origens, seriam executados da mesma forma, na guilhotina. Durante seu mandato, mais de 40 mil pessoas, principalmente representantes da Igreja Católica e aristocratas, perderam suas cabeças na guilhotina, mas logo Robespierre bebeu do seu próprio veneno. Em 1794, os girondinos, com o apoio da alta burguesia, realizaram um golpe chamado Reação Thermidoriana e aplicaram uma série de medidas para reverter as decisões radicais, começando por mandar o próprio Robespierre e seus apoiadores para a guilhotina. Em 1795, a convenção foi substituída por diretório, com o objetivo de evitar que o poder caísse nas mãos de um único indivíduo novamente. Eles voltaram com o voto censitário, mas a forte repressão ao povo, agora por parte da Guarda Nacional Francesa, continuou. A grande instabilidade política e econômica que a França vivia fez com que a burguesia apoiasse cada vez mais o autoritarismo, e no meio desse cenário nasceu uma figura muito importante: Napoleão Bonaparte. Napoleão já era um general bem famoso por liderar o exército nas grandes guerras do século, e vendo uma chance já planejou um golpe para tomar o poder, conhecido como 18 de Brumário. Assim, em 1799, se dá início à Era Napoleônica. Então, quais foram as consequências da Revolução Francesa? Os estados passaram a ser controlados pela burguesia e sua forma de ver o mundo, a busca pela acumulação de capital, o lucro e a propriedade privada. Eles espalharam a ideia dos direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Tanto o grupo mais beneficiado foi a burguesia. Eles se separaram dos colegas do terceiro estado, ou o povo, e assumiram o poder político e econômico. Outros resultados da Revolução Francesa foram a transição de feudalismo para capitalismo na França, o início do processo de queda do absolutismo na Europa, a inspiração para movimentos de independência no continente americano, a popularização da república como forma de governo, do liberalismo econômico e da meritocracia, e o fim do privilégio das aristocracias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda lá no grupo do WhatsApp para os seus amigos que também estão desesperados pela prova de amanhã. Muito obrigada e até a próxima. Olha, pessoal, a gente vai para um intervalo bem rápido, mas agorinha estamos de volta.
E estamos de volta e agora falaremos sobre os BRICS. Exatamente. O BRICS é uma aliança econômica e geopolítica composta pelo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Criado oficialmente em 2009, com a entrada da África do Sul em 2010, o grupo surgiu visando fortalecer a cooperação entre essas nações emergentes, que compartilham características comuns, como vastos territórios, populações numerosas e economias em crescimento acelerado, ainda que apresentem também grandes desafios internos. Isso aí. Com o passar dos anos, o BRICS se tornou uma plataforma de diálogo e colaboração em áreas como economia, ciência, tecnologia, meio ambiente e também em segurança internacional. E para entender um pouco mais sobre os BRICS, acompanharemos juntos um vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo, nós vamos falar do BRICS, abordando a sua origem e história, a sua definição, a sua importância econômica, bem como a sua configuração atual. Tudo isso de forma direta e objetiva. Curtiu a proposta? Então vem comigo para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso tema de hoje, BRICS. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Vamos iniciar então falando da origem e da história do BRICS. De início, ele era apenas um conceito, que foi elaborado no relatório intitulado Building Better Global Economic, BRIC, pelo economista Jim O'Neill, no ano de 2001. E nesse relatório, ele desenvolveu uma análise da perspectiva de crescimento econômico do Brasil, da Rússia, da Índia e da China. Por isso o nome BRIC. Você pega a inicial de cada uma dessas nações e com isso forma-se o acrônimo BRIC. E esses 4 países foram objetos de análise justamente por serem considerados como potências emergentes, ou seja, países com um grande potencial de desenvolvimento para os próximos anos. E para tanto, levou-se em consideração 3 aspectos principais. O primeiro foi o ritmo de crescimento econômico. O segundo foi a grande população desses países, que incluía as 2 maiores populações do mundo, a China e a Índia. Já o terceiro aspecto foi a extensão territorial, inclusive com 3 dos 4 membros estando na lista dos 5 maiores países em extensão territorial do mundo, no caso Rússia, China e Brasil. Mas aí entra uma coisa muito importante. Como eu disse no início do vídeo, este termo começou como um conceito e era utilizado principalmente por jornalistas, por acadêmicos, por políticos, etc., que se utilizavam do termo para se referir justamente a esses 4 países emergentes, bem como o seu potencial de modificar a ordem mundial vigente, podendo fazer frente, inclusive, aos países do G7, considerados desenvolvidos, as 7 maiores potências do mundo. Mas só houve uma formalização oficial dessa aliança no ano de 2006, quando aconteceu o primeiro encontro oficial entre as lideranças dos 4 países. E aí foi meio que aquela coisa, tá todo mundo falando aqui que nós somos os bambambãs, então vamos juntar força aí e ver no que dá. E aí em 2009 houve a primeira cúpula oficial entre os 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. E foi mais ou menos assim que nasceu o BRIC. Isso mesmo, BRIC, que só veio a se tornar BRICS no ano de 2011, ano em que ocorreu a sua terceira cúpula, bem como o ingresso da África do Sul no grupinho. Então, neste ano, o BRIC se tornou BRICS. Belezinha? Bem tranquilo, Esse é um resumão da história dos BRICS. Então agora vamos falar do que é o BRICS, Afinal de contas, o que vem a ser o BRICS. Mas antes disso, pessoal, eu convido vocês para conhecer o nosso lançamento, que é o kit Mapas Mentais Geo Ilustrada. Basicamente, eu peguei todos os vídeos do canal e transformei cada um deles em mapa mental. O conteúdo ficou espetacular. Nós estamos atualmente com 75 mapas, todos feitos com muito carinho e dedicação por mim. Isso mesmo, não tem inteligência artificial, todos foram feitos 100% por mim. Então seja você estudante do ensino fundamental ou médio, vestibulando ou até mesmo professor, eu tenho certeza que esse material vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Ah, e ele recebe atualizações, viu? Todo vídeo novo do canal vai se transformar em um novo mapa mental que entrará no kit. Inclusive o mapa mental deste vídeo aqui, beleza? Então tá, vamos falar agora do que é, afinal de contas, o BRICS. E aqui entra uma questão extremamente importante, pessoal, que é a seguinte: o
o BRICS não é um bloco econômico, como o Mercosul ou a União Europeia, por exemplo. Tá, professor, mas se não é um bloco econômico, o que é então? Bom, basicamente, ele é um mecanismo internacional de cooperação entre os membros, que é estruturado em 3 eixos centrais: o de cooperação política e de segurança, cooperação econômica, além de cooperação cultural e pessoal. Então, gente, basicamente, os países membros desenvolvem uma série de alianças e de cooperações entre si. Por exemplo, apenas no ano de 2022, o Brasil movimentou um total de 177,7 bilhões de dólares com os países do BRICS, sendo que destes, 99,4 bilhões foi apenas com a China. Isso principalmente através da venda de soja, minério de ferro, carne bovina, petróleo, dentre outros. Não à toa, a China se tornou a principal parceira econômica do Brasil. Ainda nesse sentido, vamos falar um pouco sobre a importância econômica do BRICS numa perspectiva global. Vocês se lembram que no início do vídeo eu disse que havia a perspectiva de que os países do BRICS poderiam bater de frente com os países do G7, podendo modificar dessa maneira toda a estrutura geopolítica global. Então, pensando principalmente na questão econômica, observe esse gráfico. Ele está representando a evolução do PIB nominal dos países do BRICS e também dos países do G7. Isso nos anos de 1995, antes da criação dos BRICS, 2010 e 2023. E como você pode perceber, os países do BRICS, impulsionados principalmente pela economia da China, superaram o PIB nominal dos países do G7. E só para fechar, vamos falar da configuração atual do BRICS, porque além dos países que eu já mencionei, no ano de 2023, outros países entraram no grupo, que foram o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Era para a Argentina também ter entrado, porém o presidente deles lá vetou. Bom, estou deixando 2 vídeos complementares aí na tela. Se você curtiu, deixa um like aí para fortalecer, comente aí embaixo o que você gostou, o que você também não gostou, e não deixe de conhecer os nossos mapas mentais. Então era isso, valeu, até mais, tchau, tchau! Olha, pessoal, eu quero agradecer a Juliana Pinho, do canal História e Arte, e também quero agradecer o professor Paulo, lá do canal Já Ilustrada. Vocês são incríveis, pessoal. E olha, e peço que se inscrevam, curtam e assistam os vídeos deles. Fechou? Agora chegou a hora do Você Sabia, com uma participação especial, né, do professor Marlon. Olá, pessoal! Vocês sabiam que o BRICS se destaca por representar uma alternativa ao poder dominante dos países desenvolvidos? O grupo luta por um sistema financeiro global mais equilibrado e menos dependente das grandes potências, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Essa busca pela multipolaridade é um dos fatores que atraem atenção para o bloco, já que os países membros têm adotado estratégias de integração e economia, tecnologia e comércio fora da influência tradicional do Ocidente. Obrigado pela colaboração, professor Marlon. Ficou fera demais. E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa Hora da Atividade. O professor André. Olá, pessoal! Na proposta de atividade de hoje, vocês irão analisar a relevância econômica dos BRICS. Faça a escolha de 3 países que poderiam ingressar no grupo e explique como eles poderiam contribuir para o crescimento dos BRICS. Produza um texto defendendo a entrada desses 3 países no grupo. Crie argumentos convincentes. Ao finalizar o texto, compartilhe a produção com os outros colegas e depois definam quais serão esses 3 países que realmente merecem adentrar ao grupo. Espero que tenham gostado e até mais. Gabriel, tem uma notícia. Fale. Chegamos ao fim. Eita. E espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Beleza, e não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso aos vídeos e às nossas propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, pessoal!